pessoal? Na última aula a gente tinha visto conteúdo de juros simples. Agora a gente vai dar continuidade e ver juros compostos. Então vamos dar início e entender o que significa juros compostos. O regime de capitalização a juros compostos é aquele em que a taxa de juro é aplicada sobre o montante obtido a cada período de tempo. Parece um pouco complicado, mas para entender eu vou utilizar um exemplo, certo? Que a gente tanto vai conseguir entender o que significa juros compostos, como também vai conseguir diferenciá-lo de juros simples. Então vamos pensar na seguinte situação. Imagine que você emprestou R$1.000 a juros simples, com a taxa de juros de 10%. E também emprestou R$1.000 a uma taxa de 10%, porém em juros compostos. Então a gente tem o mesmo capital, a mesma taxa de juros, porém aqui é juros simples e aqui é juros compostos. No primeiro mês, em ambos os casos, você vai receber R$100 de juros. Por que R$100 de juros? Porque é 10% de 1.000. Então, R$100. Considere agora que em ambos os casos aí a pessoa não te pagou esse juro, certo? Ela não pagou, chegou o final do mês e ela não pagou, então a dívida dela vai aumentar. Ela vai ficar devendo 1.100 em ambos os casos. Certo? No segundo mês, em juros simples, ela vai pagar 10% de 1.000. Ela está te devendo 1.100. Por quê? Porque ela não pagou o primeiro juros. Porém, a taxa de juros só vai levar em consideração o valor inicial, que é os 1.000. Então, é 10% de 1.000 novamente. Então, no juros simples, sempre vai pagar o mesmo valor, sempre o mesmo valor. Não importa se ela deixar de pagar isso aqui e a dívida aumentar, sempre vai ser 10% de 1.000. Nos juros compostos é diferente, ó. Se ela não pagou esse 100 aqui, a dívida dela vai para 1.100. Então, no segundo mês, ela não vai pagar mais 10% de 1.000. Ela vai pagar 10% de 1.100, que é o que ela está devendo agora. Então, ela pagaria R$110. Certo? Então, aqui acontece o que a gente chama de juros sobre juros. Se a pessoa não te pagar o juro, a dívida dela vai aumentar. E conforme a dívida dela vai aumentar, os 10% aqui vai incidir sobre esse novo valor. Então, essa é a diferença entre os juros simples e juros compostos. Agora pensem aí, o que seria melhor? Emprestar dinheiro a juros simples ou a juros compostos? E o contrário, o que seria melhor? Pegar dinheiro a juros simples ou juros compostos? Pensem nisso aí. Vamos para as fórmulas. Aqui a gente vai ter duas fórmulas. Aqui a gente tem a fórmula de montante, M é igual a C vezes 1 mais I elevado a T. E aqui eu tenho que os juros é igual a M menos C. Eu não vou mais definir o que significa cada letra, porque eu já fiz isso em outros exemplos. E essa fórmulazinha aqui, ela já vem de uma fórmula que a gente viu no conteúdo passado, que era a fórmula de montante. Eu só fiz isolar o J, mas seria a mesma fórmula, certo? Então anotem essas duas fórmulas aqui, que a gente vai precisar delas no próximo exemplo. Vamos ver um exemplo aqui, como é que funciona. Um capital de R$2.000 é aplicado em regime de juros composto a uma taxa de 10% AA. O que é que significa esse AA? Significa ao ano, por um período de 2 anos. Na letra A, vai perguntar qual o montante no final desse período, certo? Então, para a gente resolver esse tipo de questão, o mais interessante é que você comece retirando todos os dados que você puder. Então, vamos começar aí. Um capital de R$2.000, ou seja, o capital foi dado. O capital é 2.000. Estou tirando as informações da questão. Aplicado em regime de juros composto, é importante frisar isso aqui, a uma taxa de 10% ao ano. A taxa de juros foi dada.
por um período de 2 anos. Então agora foi dado o tempo. 2 anos. E agora a pergunta, qual o montante? Então nossa fórmula é essa daqui, espero que vocês tenham copiado. Nosso trabalho agora é só a substituição. C, que é o capital, é 2.000, vezes, abre o parênteses, 1, mais I, que é a taxa de juros. Antes de levar essa taxa de juros para lá, a gente tem que dividir ela por 100. Então eu faço 10 dividido por 100. Tenham cuidado, porque se vocês colocarem esse símbolo na calculadora, a calculadora vai dividir automaticamente por 100. Então se eu fizer 10% dividido por 100, vai dar errado. Ou você coloca só assim direto, a calculadora já faz, ou você coloca sem o símbolo e faz a divisão, que vai dar 0,1. Elevado ao tempo. O tempo é 2. Então aqui a gente vai ter que M é igual a 2.000. Primeiro a gente vai somar o que está dentro do parênteses. Vai dar 1,1. E o 2 eu só vou repetir. 2.000. Agora vamos resolver a potência, que vai dar 1,21. E agora fazer a multiplicação, que vai dar 2.420. Então o montante após 2 anos vai ser 2.420. Lembrando que vocês podem pausar o vídeo ou assistir novamente a explicação. Na letra B vai perguntar qual os juros. Lembra que a gente tem outra forma. Juros é montante menos capital. Então fica fácil fazer. O montante é 2.420 e o capital é 2.000. Os juros vai ser 420. Dá para fazer essa conta até sem utilizar essa forma. É só você pensar. Quanto eu apliquei? R$2.000. Quanto eu tenho após 2 anos? 2.420. Eu coloquei isso na conta e tenho isso agora. Quanto eu ganhei? Ganhei 420. Então isso vai ser os juros. Lembra que o valor que você ganha é o que a gente chama de juros. Agora vamos para mais um exemplo para a gente encerrar. Agora a gente tem a seguinte situação. O José aplicou R$50.000 sob a taxa de 5% AM, ou seja, ao mês, durante 1 ano, em regime de juros composto. Letra A, qual o montante? Sempre, pessoal, é interessante a gente tirar os dados da questão. Isso também é bem útil em questões de física. Quando a gente tira os dados da questão, fica mais fácil. Então ele aplicou 50.000, isso é o capital. Sob a taxa de 5% ao mês, foi dada a taxa de juros, durante 1 ano. Tempo, 1 ano. Percebam agora que está divergindo aqui, ó. Está em meses e aqui está em anos. Não pode acontecer essa diferença. Sempre tem que trabalhar com a mesma unidade de tempo. Então, se aqui está em meses, eu tenho que transformar isso em meses. 1 ano é a mesma coisa que 12 meses. Lembrando, vou logo fazer a divisão. Tem que dividir por 100 a taxa de juros sempre. Vai dar 0,05. E agora vamos substituir na nossa fórmula. O montante vai ser igual ao capital, que é 50.000, vezes 1, mais I, que é 0,05, elevado a T, que é igual a 12. 50.000, soma o que está dentro do parênteses primeiro, repeto 12. E agora nós vamos calcular essa potência. Tenham atenção que para fazer isso tem que utilizar a calculadora. É inviável fazer isso aqui na mão. Então utilizem a calculadora. Pessoal, quando eu faço isso na calculadora vai dar um número enorme. Eu vou colocar ele aqui no cantinho. Vai dar isso aqui, ó.
que é que vocês vão fazer? Peguem só 2 números depois da vírgula. Tá aqui a vírgula, 2 números depois, não precisa fazer a aproximação. Pronto, só peguei esses dois. E agora multiplicar. Novamente, façam na calculadora, fica mais simples. Então esse é o montante. Para calcular os juros é fácil. Montante 89.500, capital 50.000. Então os juros é 39.500. E aqui acaba a nossa aula. Eu apressei um pouquinho, expliquei um pouquinho rápido a aula, porque eu já estava achando que o vídeo estava ficando muito longo, certo? Então a aula de hoje é só isso e até mais.